Boa noite, então, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Então, nós estamos aqui hoje reunidas e reunidos para fazer o lançamento do livro Gênero e Poder na Antiguidade Clássica, Perspectivas Brasileiras, que foi publicado pela editora FI e organizado pelas professoras Marina Cavicchioli, Semiramis Corsi Silva e Sara Azevedo. E para fazer esse lançamento, então, nós convidamos os autores e as autoras, e eu vou passar a palavra agora, então, para a professora Marina Cavicchioli, que é professora da Universidade Federal da Bahia, e ela, que é uma das organizadoras do livro, vai, então, fazer uma introdução aí para vocês, apresentando o livro para vocês, em geral, do nosso trabalho. Marina, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite, então, todos, todas, todos, né? É um grande prazer a gente estar aqui hoje, né? Fazendo o lançamento oficial do nosso livro, que é uma obra, né, coletiva, acho que é importante destacar, né, um esforço coletivo de todos, de muitos, né, daqueles que estão preocupados em pensar a questão do gênero na antiguidade, né. Então, as teorias de gênero, em suas diversas perspectivas de análise, né, elas têm sido ímpares para a gente pensar uma mudança de foco nos estudos da antiguidade nas últimas 3 décadas. Esse mundo antigo, que durante muito tempo foi visto e afirmado, né, como espaço masculino e heterogêneo, ganhou novas leituras que trouxeram as mulheres como importantes agentes históricos, revisitaram a construção da ideia de masculino, de feminino, abraçaram as pluralidades de gênero e seus distintos significados sociais. No Brasil, os estudos de gênero em história começaram a ser desenvolvidos ali, principalmente a partir do final da década de 80, né? Iniciado a partir da história das mulheres, eles sofreram um impacto importante das pesquisas de gênero de outras áreas e de outros países. Assim, os estudos que antes se centravam somente na história das mulheres passaram a pensar também as questões relacionais e plurais das construções de masculino e feminino na antiguidade. Todavia, até mais ou menos meados dos anos 1990, o Brasil ainda contava com poucas pesquisas, né, com a temática de gênero na antiguidade. Tinha algumas pesquisas pioneiras, focadas sobretudo nos papéis sociais das mulheres, e a gente destaca ali, né, os trabalhos feitos a partir da Unicamp e a partir, né, do Rio, da UFRJ. Nos anos 2000, surgiram alguns novos trabalhos que destacaram também a questão da sexualidade, né, que foi uma temática bastante criticada por olhares mais conservadores que consideravam esse tema pouco relevante para os estudos da antiguidade. Além disso, essa corrente conservadora pensava que o gênero era um aporte teórico inadequado para os estudos da antiguidade. Contudo, né, os estudos do gênero na antiguidade se fortaleceram no final da década, com um avanço significativo da temática. Isso incluiu, entre outros fatores, a chegada da teoria queer e da perspectiva da interseccionalidade, que vem contribuindo para um alargamento da temática, então possibilitando o questionamento do binarismo de gênero e inserindo outras variáveis, como classe, grupo social, etnia e intersecção com gênero. A partir dos anos 2010, houve um grande aumento do número de pesquisas sobre gênero na antiguidade no Brasil, sendo hoje um campo estabelecido e compondo uma parcela significativa dessas pesquisas na história antiga brasileira. E assim como o gênero se tornou uma categoria importante de análise histórica, ele também se tornou um conceito relevante em outras áreas de conhecimento, né, desde a antropologia até a medicina, questão legislativa, e ele foi amplamente utilizado por lutas por igualdade sexual e de gênero, bem como discursos identitários. Muitos avanços sociais e políticos foram alcançados com base nesse conceito. O gênero, portanto, né, tem se mostrado um conceito hábil de mobilização que aglutina vários debates acadêmicos e várias pautas no campo dos movimentos sociais. Isso, contudo, né, fez com que, principalmente a partir da última década, houve também uma mobilização contrária, né, e o conceito de gênero vem sofrendo, né, vários ataques e evidentes tentativas de uma retomada dessas noções naturalizadas de masculino e do feminino. Grupos conservadores, que consideravam as pesquisas com temática de gênero uma potencial ameaça aos valores tradicionais da família, da sociedade e da religião, em algumas ocasiões tentaram proibir a realização dos estudos de gênero e sua difusão no Brasil. Então, essa cruzada conservadora, né, contra o que se denomina ainda, né, ideologia de gênero, gerou tentativas, inclusive, de censura e restrição da liberdade acadêmica e da docência escolar. A gente tem vários casos no Brasil elencados. Então, é nesse contexto que, então, eu, Sara e Semiramis e alguns outros colegas conversamos e a gente decidiu, então, propor um simpósio temático, né, sobre os estudos de gênero na antiguidade dentro do Simpósio Nacional de História da Associação Nacional de História, ANPU.
E foi assim que, então, a gente conseguiu fazer esse simpósio temático, né, Gênero na Antiguidade. Afinal, os estudos de gênero na antiguidade tornavam-se cada vez mais necessários, principalmente naquele contexto que a gente estava vivendo, né? Revelando essas alteridades, descontinuidades históricas, negando o essencialismo nas ideias de homem e mulher, e sendo de grande importância nos debates contemporâneos na luta pela liberdade acadêmica. Então, ocorreu, então, essa edição, essa primeira edição, né, do Simpósio Temático Gênero na Antiguidade, no 31º Encontro Nacional de História, da ANPUL, né, que ocorreu em julho de 2021, né, e nós conseguimos atingir o limite das inscrições, né, e com isso, com as contribuições, foi um debate bastante importante, bastante profícuo, né, foram dias intensos de debate, a gente, então, reuniu, né, alguns dos textos, convidamos, então, os apresentadores a enviarem os textos para organizar, então, esse livro, e depois convidamos alguns colegas, né, para fazerem a apresentação e o prefácio. Então, esse livro é fruto desse trabalho coletivo, né, e só tenho a agradecer a todos, todas, todos que participaram, e vocês que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. Então, muito obrigada, professora Marina. Eu vou passar agora a fala, então, para o professor Fábio de Souza Lessa, que é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e que nos presenteou aí com o prefácio desse livro, né? E é importante a gente lembrar que o professor Fábio é um precursor aí nos estudos de gênero, de história das mulheres e de gênero no Brasil, né? Na nossa área de antiguidade clássica, e por isso, né, a gente o convidou e ele gentilmente aceitou o nosso convite em escrever e em estar aqui conosco hoje. Então, professor, a fala é sua. Tá certo, muito obrigado, Semiramis. Boa noite aí a todos e todas. Eu queria começar agradecendo, né? Eu não pude participar, na verdade, do evento, né? Do grupo temático aí, do simpósio temático, mas fiquei bastante feliz depois de ter sido convidado aí pela Semiramis, pela Marina e pela Sara para escrever o prefácio. Eu não vou, na verdade, repetir muito do prefácio, mas eu queria chamar a atenção da importância para o campo dos estudos de história de gênero na antiguidade desse livro. Eu acho que esse livro, sob meu olhar aí, ele é um marco para todos nós, né? Porque a gente tem aí uma construção aí do campo que eu diria, eu marcaria aí o início, fins da década de 80 e início de 90, quando a gente começa a ter um interesse maior. Eu me lembro que é o meu próprio caso, né, que comecei em 89 estudando aí a questão das mulheres aí, na historiografia grega, e eu, particularmente, eu não tinha ninguém para dialogar, né? Isso era numa abordagem de história das mulheres, até porque isso vinha a reboque do livro da Sarah Pomeroy e também da Claude Musset, né? Que ainda são livros que têm a ver com o contexto aí de produção, mas são livros que dialoga um pouco para a questão com a cultura material, né? E são tradicionais no sentido da própria abordagem, né? Mas que foram importantes, são super importantes até hoje, são aí para marcar o campo aí de estudos da história do gênero e também importante para marcar o campo no Brasil também, que é a partir daí que eu acho que tudo começa. Em meados da década de 90, eu acho que a gente aí, quer dizer, esse período aí é marcado pelo início aí de discussões que rompem aí com a ideia de história das mulheres e começa a dialogar com a história de gênero, né? Com a ideia de produção aí na verdade, de gênero como uma produção cultural e historicamente aí construída, né? E também eu demarcaria aí esse momento para o interesse maior em um objeto que a minha até cativou por uma questão até de corpo, de antropologia de corpo, que é da masculinidade, né? Eu acho que isso tem um marco aí, porque os antropólogos estão sempre aí de vanguarda se comparar conosco, né?
e discutir aí uma grande crise da masculinidade, né, que marcou aí a década, sobretudo a década passada, né, meados da década passada. Então, eu acho que esse é um contexto interessante. E o livro, eu acho que ele é singular por ser plural, né? E é plural em que aspectos? Nas temáticas, né? Eu acho que a gente tem temáticas aí que abrangem, que rompe a ideia de gênero só como feminino, né? Eu acho que concretiza o conceito de gênero aí como relacional, e também o que me seduziu também bastante, ele é diverso espacialmente, tá? Ele não é concentrado mais no Rio, nem em São Paulo, mas ele é muito mais amplo. E isso, para mim, para todos vocês, e para uma geração aí mais antiga, desculpa, mas o Fábio e tudo mais, para a gente isso é motivo de bastante orgulho, né? Ver que a gente tem com quem dialogar fora de um eixo restrito Rio e São Paulo, né? Então, outra característica para mim que eu observei é a interdisciplinaridade. O livro, ou transdisciplinaridade, como queiram aí, mas o livro tem esse perfil, tá? Então, isso para mim me chamou bastante atenção na hora de de ler os capítulos para preparar o prefácio, né? É um livro de excelente qualidade, volto a dizer, uma referência aí para todos nós que trabalhamos aí com a história de gênero. Começou com a história das mulheres, com a história de gênero, né? Então eu queria marcar esses aspectos aí. E no mais, para não me exceder no tempo, eu queria parabenizar a todos, né? É uma coletânea aí que é o resultado de um trabalho de equipe, de grupo aí, que é bastante importante e só tem que se contribui para fortalecer a nossa área como referência também nas discussões aí sobre história da cultura e história aí de gênero, tá? Então, eu acho que é basicamente isso, tá bom? Obrigado aí pelo convite. Então, nós agradecemos novamente, professor Fábio, o seu aceite, né? Não só escrever o prefácio, mas também está aqui com a gente hoje. Então, vamos continuar, né, o nosso... agora, para começar a apresentar os capítulos, eu vou passar a palavra ao Yuri Augusto de Oliveira, que é doutorando em História pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, sob orientação da professora Marina Cavicchioli, né, que está aqui hoje, e o doutorado dele é em cotutela com a Universidade de Paris, Panthéon Sorbonne. Então, Yuri, o seu capítulo tem como título, né, Os papéis de gênero nos ritos funerários romanos, certo? Yuri, a palavra é sua. Obrigado, Semiramis. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar as organizadoras dessa formidável obra e eu também parabenizo as autoras e autores. E também aproveito para vos agradecer, né? Obrigado por nos brindarem com esse belíssimo trabalho. Bom, o objetivo do capítulo ele foi de investigar e analisar os papéis de gênero nos ritos funerários na Roma Antiga, e nele abordamos diversas práticas e cerimônias associadas ao luto e à morte, destacando o envolvimento das mulheres e dos homens em diferentes aspectos desses rituais. Desde os cuidados com o corpo do falecido, passando pelos rituais de purificação, até as manifestações de pesar e luto. E também buscamos evidenciar o protagonismo feminino em contexto funerário, desafiando possíveis estereótipos de gênero e fornecendo uma visão mais detalhada das práticas culturais e sociais relacionadas à morte na época. E as fontes utilizadas foram Cícero, né? Através do Cícero nós destacamos o ponto de vista de uma figura proeminente da época em relação ao comportamento das mulheres durante os funerais, e o Cícero, como orador e filósofo romano, ele ofereceu uma perspectiva moralista influente sobre a etiqueta social e as práticas aceitáveis para essa elite.
O Petrônio também, ele trouxe uma perspectiva adicional, embora o satírico ele opere com exagero, a representação e a descrição da performance do luto da viúva presente no satírico, ela ofereceu uma visão sobre as práticas culturais e sociais relacionadas ao luto, assim como também a valores normativos esperados de uma viúva. Uma outra fonte importante foi o Varrão, que indicou o papel simbólico das mulheres, tanto no nascimento quanto na morte, quanto no desligamento da pessoa falecida da comunidade dos vivos. O Sêneca também foi estudado e ele contribuiu para a compreensão das normas sociais e filosóficas associadas ao luto, para as elites romanas, e ele ofereceu também uma visão sobre como as emoções eram interpretadas e valorizadas para essa elite romana. Além disso, o Políbio ele também foi estudado para compreender as críticas aos gestos femininos de luto, os gestos de luto realizados pelas mulheres, e a cultura material também esteve presente na tumba dos Rateri, que forneceu representações visuais de uma outra realidade sobre as práticas e rituais funerários na Roma Antiga. E nas conclusões, podemos destacar alguns pontos-chave sobre a participação feminina e masculina nos ritos funerários na Roma Antiga. Primeiro, o protagonismo feminino. Identificamos que as mulheres desempenhavam papéis centrais na entrada e na saída da comunidade dos vivos, no desligamento, além de atuarem como guardiães do corpo também durante o desligamento da pessoa falecida do mundo dos vivos. Além disso, ao analisar os discursos do Sêneca, do Cícero em relação ao luto feminino, as representações e a performance de luto feminino, sinalizamos também uma divergência entre as representações idealizadas destes discursos em relação à diversidade dos comportamentos reais que encontramos na cultura material, por exemplo. E concluímos também que o estudo da participação feminina e masculina nos ritos funerários, além de ser uma maneira de compreender os papéis performados de cada um, podemos identificar uma interdependência de gênero também no contexto funerário romano. Com isso, eu agradeço a atenção de todas e todos e desejo uma boa noite. Então, boa noite, Uri. Parabéns pelo capítulo, ficou muito bom. Parabéns também aí pelo doutorado na França. Estamos muito felizes e curiosas e curiosos para ver a sua tese, tá? Bom, então agora nós vamos passar a palavra para Isabela Caselato Torres, que é mestre em História pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Campos de Franca, minha casa, né, minha alma mater. E o capítulo da Isabela tem como título As Mulheres de Heródoto, conselheiras, guerreiras e influenciadoras, século VI e V a.C. Isabela, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todas e todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer às professoras Marina, Semíramis e Sara pelo convite, tanto da publicação do capítulo, quanto por estar aqui hoje. E aproveito também para parabenizar as organizadoras e todos os autores do capítulo. Fico muito feliz de estar aqui em meio a tantos pesquisadores que admiro, de ter publicado o capítulo aí em meio a tantos pesquisadores que fazem uma pesquisa séria de qualidade no Brasil. Bom, o capítulo de minha autoria, como a Semíramis já disse, tem tem como nome As Mulheres de Heródoto, conselheiras, guerreiras e influenciadoras, século VI e V a.C., e é fruto da minha dissertação de mestrado, que realizei na Unesp Campos Franca, sob a orientação da professora Margarida Maria de Carvalho, mais conhecida como Margot, e com financiamento CAPES. A documentação que eu utilizo, tanto na dissertação quanto neste capítulo, são os 9 livros que compõem a obra História de Heródoto, um autor grego nascido em Halicarnasso no século V a.C., e a obra Histórias tem como objetivo descrever os motivos pelos quais gregos e bárbaros guerreavam, mas descreve muito mais do que isso, né? Neste capítulo,
eu fiz uma análise das mulheres gregas e persas representadas por Heródoto, que classifico aí como título, né, como conselheiras, guerreiras e influenciadoras, através dos estudos de gênero e uma análise interseccional, com o objetivo de explicar o que o Heródoto compreendia como as funções sociais das mulheres e dos homens em contexto de guerra, né? Além de pensar aí como que ele representa o que é ser mulher e o que é ser homem na Grécia. O capítulo se desenvolve em 3 partes. Em um primeiro momento, há uma discussão teórica e eu contextualizo como compreendo o discurso herodotiano. Na segunda parte, discuto quem eram essas mulheres gregas em histórias e quem eram as mulheres persas também, com essa representação grega, e finalizo aí com uma análise de casos dessas mulheres gregas e persas que são representadas atuando de maneira similar nesse contexto bélico, né? A saber aí como mantenedoras da ordem político-social na Grécia e na Pérsia. Bom, eu não vou dar muitos spoilers aí do capítulo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí de compartilhar minha pesquisa nesse livro e espero que todos façam aí uma ótima leitura. Obrigada. Obrigada, Isabela. Obrigada pela fala e também pelo capítulo. Então, eu vou passar agora a palavra para o Matheus, né? Matheus Barros da Fonte, que é doutorando em História aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e o capítulo do Matheus é o feminino como problema, a representação da mulher na Medéia de Eurípides. Matheus, a palavra é sua. Então, tá certo. Eu queria dar boa noite ou pré-noite, já que está claro ainda aqui, pelo menos em Porto Alegre. Queria um agradecimento duplo à professora Marina, à professora Sara, à professora Semiramis, né, por ter acolhido o trabalho do GT, da reunião do GT, e depois pelo convite em fazer parte deste livro. E agradecimento especial, até porque as questões de gênero na antiguidade não é a minha pesquisa principal, né? Então eu sou uma espécie de alienígena aqui diante dos verdadeiros especialistas na área, né? Então agradeço triplamente por ter tido essa oportunidade, e agradecer também a oportunidade de estar no mesmo livro de outros grandes pesquisadores que realmente são os especialistas da área. Bem, tentando ser o mais sucinto possível, se 15 minutos no simpósio já é um desafio, imagina agora. O título, como já foi mencionado, não é? O feminino como problema, a representação da mulher na Medéia em Eurípides, né? É uma tragédia hiper encenada e estudada, né? Mas em que sentido eu procurei dar um olhar com alguma singularidade que possa ser própria à minha exposição, foi focar nessa questão do feminino como problema. E é problema em que sentido, né? No sentido aqui, parafraseando Adorno em alguns dos seus estudos, o problema como um impasse, que se revela aqui como um impasse social, que causa uma clivagem social, e no caso da pesquisa, do que eu procurei expor, uma clivagem social, política, cultural, entre de um lado masculino, de outro lado, ainda que uma tensão, o feminino, né? E tudo isso a partir de algo que costura o meu texto, de alguma forma, que é considerar a mulher, o feminino, melhor dizendo, como um problema antropológico, cultural e político para os gregos, no interior daquilo que eu chamo por ideologia androcêntrica, né, que seria os elementos necessários. A mulher nesse mundo, né, da ideologia androcêntrica grega é vista como um elemento ao mesmo tempo necessário à organização social e ao mesmo tempo um elemento disruptivo, ou seja, que precisa ser normatizado através de discursos e práticas no interior dessa sociedade classificada como androcêntrica, né? E melhor caracterizando isso, uma formação social na qual se constrói representações nas quais os eixos irradiadores a realizar o corte epistemológico, cultural, social e político é masculino, o masculinizador, né?
e no caso do mundo grego, da polis clássica, chamada polis clássica do século V, ateniense, o modelo cidadão, né, que determina os lugares práticos, concretos, simbólicos do masculino e do feminino, né, através de uma fabricação, entre aspas, do próprio feminino. E eu procurei inserir o discurso, as representações do feminino, da figura de Medeia, da tragédia Medeia de Eurípides, nesse cenário intelectual, cultural do mundo grego, do mundo ateniense, ali no século V, mais especificamente, para procurar jogar alguma luz em como esse feminino aparece, como esse problema, esse elemento social disruptivo, como eu disse anteriormente, mas ao mesmo tempo tão necessário à polis, tão necessário ao convívio social dos gregos e à própria existência dos gregos, e fundamentalmente os atenienses, já que é uma questão do recorte. Obrigado por informar ali o tempinho, já vou encaminhando aqui. E só para adiantar, encerrar, o meu estudo considero algo bem simples, e eu me foquei basicamente no espaço dos versos 228, que vai a 226, que é um conhecido monólogo da Medeia. Né? Analisei outros versos, outras passagens, mas o meu foco foi nesse inteirinho, né? Onde a Medeia promove um monólogo onde ela fala, né? Alguns autores falam, denuncia todas as agruras, sofrimentos da vida social da mulher. E eu procurei fazer todo esse exame a partir das perspectivas que eu mencionei anteriormente, focado nesse espaço de versos, né? Espero que aqueles que chegarem a ler o meu capítulo tenham proveitosa experiência e estarei aberto a discussões e debates. Obrigado. Obrigada, Matheus. Obrigada também por estar aqui hoje com a gente. Bom, então agora nós vamos passar a palavra para Caroline Batzacas de Souza Matos, que é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História Cultural da Unicamp, e o capítulo da Caroline, ele tem como título A Mulher Bacante, o outro lado feminino da Atenas do século V, antes da Era Comum. Caroline, a palavra é sua. Obrigada, Semiramis. Obrigada às organizadoras do livro e a todos, né, que participaram também. Parabéns para nós, conseguimos aí participar desse livro maravilhoso. Bom, basicamente, meu objetivo com esse trabalho foi quebrar um pouco do discurso normativo das mulheres de Atenas. E aí eu comecei pensando, de fato, como que eram esses discursos normativos a partir do Xenofonte, de um recorte, do Xenofonte, do Econômico de Xenofonte, e pensando em como que essas interpretações elas vão se dando e como o discurso ele é colocado em um lugar de poder e manutenção dos corpos, né? Seja ele feminino ou masculino. E para quebrar um pouco com esses discursos normativos, eu trouxe as bacantes, que são seguidoras do deus Dioniso, a partir tanto dos vasos gregos, que para mim foi um grande achado trabalhar com a cultura material, e a partir do Eurípides, né, das bacantes do Eurípides. E aí, por que é um grande achado a cultura material para mim? Porque o texto do Eurípides me apontava muito para, olha, as mulheres não ficavam nas suas casas, tem alguma coisa errada aqui. Eles estão aqui dizendo que elas vão para as montanhas, que elas se possibilitam, que elas tomam vinho, que elas se libertam. E dentro dos vasos eu encontro, além das mulheres, outros elementos, como, por exemplo, sátiros e homens travestidos de mulheres. Quando eu encontro isso, e o próprio Deus se traveste de mulher, quando eu encontro isso, esses elementos, eu começo a questionar as leituras de gênero, as leituras binárias, inclusive, que são feitas em cima desse material. E isso também quebra um pouco a ideia do binarismo de gênero no mundo antigo. Então, eu uso um pouco desse recorte, pensar nas bacantes, tanto para quebrar esse discurso normativo das mulheres que viviam para o oikos, né, para a oikia, quanto para repensar as estruturas de gênero no mundo antigo. Bom,
Eu realmente fiz bem breve essa fala, não quero adentrar muito também no texto. E, mais uma vez, agradeço a vocês pela oportunidade de poder vir falar também um pouquinho do texto. Obrigada, meninas. Nós que agradecemos, Caroline, pelo seu texto e também pela sua presença aqui hoje. Bom, então vamos passar agora a fala para a Bárbara Aniceto, que é doutora em História pela Unesp Campos de Franca, e o texto da Bárbara, ele tem como título Aristófanes e as escritoras de seu tempo, Praxila e Clitágoras, séculos V ao IV a.C. Bárbara, a fala é sua. Muito obrigada, Semiramis. Bom, boa noite a todas e todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu adorei a ideia, né, que as professoras tiveram de organizar esse evento e depois da gente também, né, disponibilizar aí no YouTube. E agradecê-las também pela oportunidade de participar da obra e de divulgar, né, o nosso trabalho aqui hoje. E também pela organização do livro, porque a gente sabe que é um trabalho de muito fôlego, né, dá muito trabalho organizar um livro. Então, parabéns a vocês, parabéns ao professor Lessa, que está aqui conosco hoje, que também fez, né, nos presenteou aí com o prefácio. E, por último, parabéns a todos nós, autores e autoras da obra. Bom, como a Semi falou, recentemente eu finalizei meu doutorado, né, em História Antiga aqui na Unesp de Franca, sob orientação da nossa querida Margot, que a Isabela já mencionou. E no meu capítulo, que a Semiramis também, né, já falou pra gente aqui o título, Aristófanes e as escritoras de seu tempo, Praxila, ou Praxila, não sei qual é o correto, eu falo Praxila também, e Clitágoras. Foi uma breve reflexão que eu busquei trazer, porque meu foco principal não é na literatura grega feminina, né, especificamente, mas eu busquei refletir sobre essas mulheres do século V e IV que escreviam e que ocupavam os espaços literários tanto em Atenas quanto em outras cidades gregas também, né? A própria Praxila não é de Atenas, ela é de Sicyon. Então, espaços esses que foram considerados, como já foi muito bem colocado aqui também, né, pela historiografia, como unicamente masculinos. Eu já havia me deparado com os nomes das duas poetisas ainda no mestrado, e elas ficaram comigo durante esse tempo todo, né, na minha cabeça. Então, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de me debruçar sobre elas agora, né, ainda que brevemente, de dedicar um capítulo a elas. Ambas foram mencionadas pelo poeta cômico Aristófanes, por isso ele está no título também. Aristófanes, que eu já venho pesquisando aí desde a iniciação científica, fez parte do meu mestrado, do meu doutorado também. Então, a documentação principal, né, se concentrou em duas peças dele, né, especificamente as Vespas e Tesmoforiantes, que são onde as duas poetas aparecem. Né? Eu não trabalhei diretamente com os fragmentos delas, embora a gente tenha, sim, alguns fragmentos, não é? Cerca de 8 linhas aí produzidas pela Praxila, que chegaram aos nossos dias. De Clitágoras nós não temos. Gente, 2 minutos que meus gatinhos estão brigando aqui. Quem tem gatos vai entender. Começaram agora. Então, a gente não tem, né, a documentação diretamente da Clitágoras, mas da Praxila nos chegaram pelo menos 8 linhas, não é? Já é algo com que a gente consegue trabalhar, né? Antiquistas, helenistas. Então, eu não foquei nelas, né? Mas foquei no que Aristófanes falou sobre elas. Então, o intuito do texto foi de demonstrar a presença dessas mulheres na literatura grega antiga, sobretudo na poesia lírica, e também compreender por que Aristófanes as menciona, não é? Porque ele decide posicioná-las em duas peças dele tão diferentes. Praxila, ela não aparece diretamente, né? O comediógrafo parafraseia duas composições dela que eram conhecidas no período e que circulavam no período. Clitágoras é nomeada, né, por ele, ela aparece lá o nome dela bonitinho. Então, a ideia foi de tentar devolver a essas mulheres o lugar de protagonismo do qual elas já faziam parte na antiguidade, né? E eu defendi que elas eram reconhecidas e representadas dessa maneira. E, por último, vale lembrar também que, além de escritoras, elas foram musicistas, né? O que mostra pra gente a criação de espaços próprios ao feminino, né? Tanto de uma educação feminina quanto de um entretenimento musical também. Bom, é isso, né? Desejo uma boa leitura a todos e todas e muito obrigada pelo espaço. Bom, muito obrigada, Bárbara. Teu texto está muito legal mesmo.
E acho que tem muita coisa aí interessante para quem se interessa sobre a temática. Então, vou passar agora a palavra para a Lenise Teixeira Bandeira, que é doutoranda em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, sob orientação, inclusive, do professor Fábio Lessa, né, que está aqui hoje conosco. E o título do trabalho da Lenise, do capítulo da Lenise, é Os Rituais de Necromancia e Psicagogos. É assim que pronuncia, Lenise? Psicagogos. Relacionando magia e gênero na Grécia Antiga. Se eu pronunciei errado, por favor, faça a correção aí na sua fala, Lenise. E a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer às professoras Semiramis, Marina e Sara pelo convite para estar aqui falando sobre este capítulo, que foi um recorte da minha pesquisa de doutorado ainda início, que teve bastantes frutos, né, a partir dessa apresentação. E neste capítulo, né, como mencionado, os rituais de necromancia e psicagogos, relacionando gênero e magia na Grécia Antiga, eu realizo um estudo sobre as questões de gênero, na verdade, identifico questões de gênero presentes nas práticas de magia e adivinhação entre os gregos, isto é, a necromancia e a psicagogia, que são rituais que envolvem consulta aos mortos. Inicialmente no capítulo, eu defendo que os estudos dos rituais de necromancia e psicagogia nos permite analisar a relação entre magia, religião e ciência a partir de uma perspectiva na qual a magia é uma ação complementar à religião grega, através de suas semelhanças, isto é, a utilização dos mesmos espaços sagrados, como cemitérios e templos, e também a entonação de cânticos realizados nos rituais. Entretanto, eu defendo que a magia ela atua no sentido alternativo, que visa atender aos anseios individuais e privados, ao contrário da religião oficial política. Nesse sentido, eu destaco que os objetivos desse texto é contextualizar a magia na sociedade grega, demonstrar, através das fontes da historiografia, o que os gregos compreendiam por adivinhação, quais eram as fontes de organização dos rituais de necromancia e psicagogia, e as questões de gênero presentes nessas práticas. Utilizo como fontes os textos escritos como as epopeias de Homero, as tragédias gregas de Ésquilo e Eurípides, as obras filosóficas de Platão, os discursos forenses como Demóstenes e Pérez, bem como as fontes arqueológicas também, através dos vasos áticos, né, todas essas fontes registram evidências dessas práticas. Após contextualizar a magia, os rituais de adivinhação, eu aponto as questões de gênero, demonstrando as diferenças entre aquelas praticadas por homens e por mulheres, no qual eu concluo que a psicagogia é exercida eminentemente por homens, enquanto a necromancia é uma prática que está no universo feminino, em domínio feminino. Então, para concluir, nós podemos dizer que os rituais de morte, assim como os rituais que envolvem a comunicação com os mortos, têm relevância e refletem as relações de gênero dentro da sociedade civil. Isso significa que as instituições que cercam esses rituais podem revelar uma perspectiva crítica a partir da qual se pode ver o funcionamento do demos, no que diz respeito às crenças e aos papéis atribuídos a cada cidadão. Espero que, a partir deste trabalho, possa contribuir com novas pesquisas e suscitar novas questões também acerca do tema da magia grega. Desejo a todos uma boa leitura e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, Lenise. Também estamos todas curiosas e curiosos aí para ver a sua tese, que está se encaminhando aí, para em breve vir a ser apresentada. Bom, então eu vou passar agora a palavra para a professora Sara Fernandes Lino de Azevedo, né, que além de autora de um dos capítulos, é também uma das organizadoras do livro, e a professora Sara é professora da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e ela também é coordenadora do Messalinas, né, o grupo de estudos sobre gênero e sexualidade na antiguidade. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que o Messalinas tem se concretizado aí como um espaço bem interessante, né, de encontro das pesquisadoras e dos pesquisadores de magia, perdão, tô com a Lenise na cabeça, de gênero, né, de história de gênero, de estudos de gênero, especialmente no âmbito da história.
né? E o capítulo da Sara tem como título Mulheres que Escreviam para a Eternidade, a tradição sibilina na Roma Antiga e sua presença no Brasil. Então, Sara, a palavra é sua. Obrigada, Semiramis. Bom, então o meu capítulo é sobre a tradição sibilina na Roma Antiga e a sua presença no Brasil. Bom, o que é a tradição sibilina? Esse nome faz referência a sibilas. Sibilas eram mulheres que trabalhavam com a adivinhação, eram mulheres que tinham uma autoridade reconhecida. Existiram várias sibilas, então temos registros sobre essas mulheres na literatura, na historiografia, e então eu analiso menções às sibilas e aos livros sibilinos, que eram oráculos escritos por essas mulheres, pelas sibilas. Então temos notícias de sibilas na região do entorno do Mediterrâneo, várias sibilas, e o Senado romano mantinha, eles conservavam livros sibilinos, escritos por sibilas. As menções que a gente tem do final na literatura de finais da República e início do Império Romano, essas menções enfatizam muito a Sibila de Cumas, uma cidade da Península Itálica. A Sibila de Cumas, então, segundo essas menções, teria escrito os livros sibilinos, esses conservados pelo Senado romano. Então, no meu texto, eu exploro, eu apresento, contextualizo os livros sibilinos, a tradição sibilina na Roma Antiga, no final da República e início do Império, analiso um pouco como que a autoridade das sibilas, por meio dos livros sibilinos, representa uma autoridade feminina na política romana, e como que essa autoridade ela é instrumentalizada por imperadores como Augusto e Tibério. Então, Augusto, por exemplo, por meio de Suetônio, a gente sabe que Augusto ele mandou queimar alguns desses livros, então ele faz uma edição dos livros sibilinos, e ao mesmo tempo ele proíbe que outros aristocratas ele proíbe a manutenção de oráculos escritos por sibilas por outras casas da aristocracia romana. Então, ele manda, os livros ficavam guardados antes no templo de Júpiter, e Augusto manda guardar os livros editados por ele no templo de Apolo Palatino. Então, eu analiso essas menções na literatura, na historiografia, em autores como Tácito, Suetônio, o canto 6 da Eneida também é dedicado a Sibila de Cumas, ela que guia Enéas pelos ínferos, e, bom, então, depois, no meu texto, eu analiso como que as sibilas elas são cristianizadas, e aí eu apresento documentos da época de Constantino, que esses documentos, inclusive, demonstram que Constantino, ele afirma que as sibilas, elas anunciavam a vinda de Cristo. Então, a partir de alguns trechos de obras de Virgílio, ele alega que as sibilas, elas já anunciavam a vinda de Cristo. Então, elas entram no repertório da Igreja Católica durante a Idade Média, e elas entram no repertório de representação da arte sacra. Elas são representadas na Capela Sistina, então a gente tem profetas, homens e profetisas, que são as sibilas, pintadas na Capela Sistina, e, por fim, eu analiso um caso de recepção, que são pinturas, são representações de sibilas no teto, na abóbada de uma capela na cidade de Diamantina, onde a gente tem, de forma inédita, sibilas pintadas sem a interposição de profetas homens, como na Capela Sistina. Em Diamantina, a gente tem 4 sibilas pintadas somente elas.
enfim, eu não vou me estender muito, porque senão eu vou continuar aqui falando de sibilas. É um tema que me interessa muito, e desejo boa leitura também para quem se interessar pela leitura, por conhecer mais, para conhecer um pouco mais sobre as sibilas, que escreveram os livros sibilinos. Então, os livros sibilinos foram aí eternizaram os escritos das sibilas. E não temos, inclusive, não temos os livros sibilinos não foram preservados, mas nós temos várias menções aos livros sibilinos. Eles eram consultados apenas pelos sacerdotes autorizados pelo Senado romano. Bom, então, encerro aqui e boa leitura. Bom, obrigada, professora Sara. Que pena, né, que não conservaram esses livros, porque eu mesma seria uma pessoa que ia adorar conhecê-los, né? Mas, enfim, né? São tradições que são feitas mesmo, né? Se prejudica, né, muito os nossos estudos por conta da perda desses tipos de materiais, né? Mas, enfim, seu texto está ótimo, acho que você conseguiu trazer muita coisa interessante para a gente. Bom, então vou passar agora a palavra para a professora Thaís Pagotto Belo. A Thaís é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e atualmente ela realiza pós-doutorado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI, com bolsa FAPESP. E o capítulo da professora Thaís tem como título Fúvia, Liderança e Poder Militar na Guerra Peruzini. Thaís, a palavra é sua. A gente não está te escutando, Thaís. Eu acho que o seu microfone está desligado. Thaís, ela não caiu, né? Ela está aqui. Agora. Você conseguiu ouvir agora sim. Desculpa, gente. Queria agradecer a todas as pessoas envolvidas e fico muito contente que tudo isso, né, tenha se realizado. Mas vamos lá, rapidinho, que eu já tomei um pouquinho de tempo. Então, o objetivo do meu capítulo, né, foi falar um pouco da Fúvia, que é uma pequena parte, né, do meu trabalho que eu fiz na USP. Além da Fúvia, eu falo da Otávia, da Lívia, da Agripina Maior, a menor, e isso, dessas daí. E o intuito foi mostrar a posição da Fúvia, né, perante toda a atividade bélica que ela assumiu enquanto o Marco Antônio estava fora. Eu usei de fontes tanto escritas quanto materiais. As fontes escritas seria principalmente o Cícero, né, que ele, para chegar ao Marco Antônio, ele critica muito a posição e as atitudes da Fúvia, e além do Dion Cássio e Plutarco. As fontes materiais, eu trabalhei com moedas, e nas moedas eu sempre encontrava assim, elementos vinculados a questões bélicas. A Fúvia, bom, primeiramente, se tem uma discussão se é mesmo Fúvia ou não, como personificação da deusa Vitória, que é a deusa, né, que tanto os imperadores como Júlio César, eles utilizavam em suas moedas para quando eles conseguiam os seus triunfos, né? Seria essa questão simbólica dos triunfos bélicos desses governantes. E a moeda da Fúvia, ela vem com traços humanos e não das deusas, né? E uma questão que a Susan Rowan levanta é que todas essas moedas que parecem ser de Fúvia, elas foram cunhadas
em territórios que o Marco Antônio conquistou, né? Então, na Gália e no leste. O meu intuito, tanto nesse trabalho quanto no trabalho inteiro né, que logo mais vai ser publicado, é a questão da posição da mulher na antiguidade, né? Essa mulher da elite em relação à posição masculina. Então, fechando aí o assunto bem rapidinho, né? É mais ou menos isso. E também o capítulo, ele é bem assim, sabe, bem básico, né? O trabalho com as fontes, o trabalho ali com alguma cultura material, e né, não podia se estender um pouco mais por ser um capítulo, mas no meu trabalho completo, vocês vão poder né, ter a oportunidade de ler um pouco mais sobre a Fúvia e as outras. Obrigada e boa noite. Então, muito obrigada, professora Thais. Vou passar, então, agora a fala para mim mesma. Então, eu mesma vou apresentar agora, né, sobre o meu capítulo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Semiramis Corsi Silva, né, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, e o meu capítulo ele tem como tema a magia erótica do Epodo 5 de Horácio, Canídia, Ságana, Véia e Folha, preparam um filtro de amor. Bom, esse capítulo, né, então, antes de falar do meu capítulo, eu queria agradecer, né, o espaço para essa publicação, agradecer às colegas, professora Marina, professora Sara, pelo trabalho, né, que a gente teve ao longo desses anos aí, primeiro preparando o ST, depois preparando esse livro, e, claro, agradecer a todas as autoras e todos os autores por terem participado do livro. Né? Bom, então meu capítulo, que é o capítulo número 10 do livro, ele tem como objetivo analisar o Epodo 5 do livro dos Epodos do poeta latino Horácio, que foi um escritor romano que viveu entre 65 e 8, antes da Era Comum, e é considerado o poeta latino que mais escreveu sobre encantamentos e poções mágicas. Né? Na poesia do Horácio, ele vai desenvolver essas personagens, então, feiticeiras, na sátira 1.8, na sátira 2.1, na sátira 2.8, no Epodo 3, no Epodo 5 e no Epodo 17. Na verdade, ele faz breves menções a elas em alguns desses poemas, ele desenvolve melhor as personagens mesmo na sátira 1.8, que eu analisei em um outro texto de minha autoria, que está no livro Magia, Encantamentos e Feitiçaria, e ele desenvolve também essas personagens nesse Epodo, que é o 5, tá? Que eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês hoje. Tá? Então, o Epodo 5 ele é o maior Epodo do livro dos Epodos, do Horácio, e ali ele vai trazer essas 4 feiticeiras em um ritual de assassinato de um menino com a finalidade de preparar um filtro de amor. E nesse capítulo eu vou analisar, então, aspectos desse poema em relação ao tema da magia amorosa, dando atenção especialmente às questões de gênero no contexto de produção desses versos, né? Bom, o objetivo, então, foi pensar a elaboração dessas personagens femininas, praticantes de rituais que visam atingir o amor, né, na poesia horaciana, e, feito isso, a partir do que nos indicam os poemas, eu vou questionar se é possível a gente perceber algum tipo de crença do Horácio nos poderes dessas personagens, ou se a zombaria e a descrença acaba prevalecendo na sua escrita. Né? Para isso, eu também vou recorrer aos outros poemas do Horácio. E é importante comentar que a principal característica dos epodos, né, desse tipo de poema, é a invectiva imprecatória, né? Ou seja, uma injúria que amaldiçoa. Né? Então, o poema, ao ser cantado em forma de versos, né, ele intencionava produzir um ritual já de encantamento e de maldizer, né, de injúria e de maldição contra alguém. Né? Então, os versos, eles pretendem demonstrar a ira do poeta em relação a esse sujeito amaldiçoado. Dessa maneira, né, esses epodos, eles vão ser extremamente agressivos e também, de certa forma, moralistas. Né? E eles vão falar... Né, nessa força desses versos, né, cantados, eles vão, no sentido poético, visar encantar a pessoa a qual está sendo narrada
contra, né? No caso aqui, essas feiticeiras. De forma geral, para vocês terem uma ideia do conteúdo do poema, eu costumo dividi-lo em 4 partes, né? Não conforme o tom em si dos versos que vão se misturar, mas conforme os temas que vão aparecer, né? Então, primeiro, as queixas da criança, que vai do verso 1 ao 10, os preparativos das feiticeiras, que vai do verso 11 ao 46, a cólera e o rancor de Canídia, que ela vai responder, então, em relação a essa criança, né, que vai do verso 47 ao 82, e, por fim, as maldições da criança, né, nesse intuito aí próprio do gênero, né, do Epodo, que vão do verso 83 ao 102. Bom, então indo para a conclusão, né, porque o tempo é curto, após a análise do poema, a gente vê como que o Horácio ele vai construir para a gente as primeiras feiticeiras romanas literárias, vai trazer muito do imaginário em relação às práticas de magia que se tinha em Roma, né, essas práticas em relação a crianças, a roubar crianças, a usar crianças para finalidades mágicas, elas estão presentes na literatura, em outros autores posteriores ao Horácio, especialmente, vão estar presentes também na epigrafia, né? A gente tem uma epígrafe de um túmulo de um menino que diz a epígrafe que foi amaldiçoado, por isso estava morto, por isso morreu. A gente tem menção num pergaminho, num papiro, tá? Num papiro grego mágico. Bom, enfim, e aí ele vai construir para a gente essas primeiras feiticeiras romanas que são idosas e que são horrendas fisicamente, né? Lembrando para a gente que as feiticeiras literárias e mitológicas gregas de uma tradição anterior, elas eram jovens, muito bonitas e sedutoras. Então, o Horácio, ele faz uma mudança aí nesse estereótipo, né? E tendo noção ou não, né, de quem praticava magia em Roma, o Horácio vai trazer para a gente, né, esse estereótipo da mulher como praticante, da magia, em especial a magia erótica. E o que a gente tem na cultura material, principalmente nos papiros mágicos gregos, é que a grande parte dos praticantes são homens, né? Então, a gente não consegue afirmar se eram mais homens ou se eram mais mulheres que praticavam a magia. Isso não dá para a gente afirmar exatamente, mas a cultura material, as deficções, os papiros trazem muito homens. E o Horácio ele vai criar esse imaginário, né? Ele vai corroborar a esse imaginário da mulher como praticante de magia, mas ele vai criar esse novo estereótipo da mulher idosa, que na longuíssima duração a gente vai ver se reproduzir em algumas obras artísticas, como, por exemplo, na pintura El Conjuro, né, do Goya, né, do pintor espanhol Goya, onde um menino é aterrorizado por 5 bruxas idosas que carregam uma cesta cheia de bebês, né? Bom, então, servindo aos seus ideais, o Horácio vai com isso reproduzir e até construir um novo estereótipo de gênero que permanece vivo séculos depois. Bom, então, finalmente, para concluir, cumpre perceber que esse Epodo é fundamental para a gente refletir, né? A análise desse Epodo, ela é muito importante para a gente refletir sobre algumas construções do feminino por homens da elite, como Horácio, e como que a história das práticas, né, e as representações da feitiçaria, elas não podem ser analisadas de forma dissociada dos estudos de gênero. Então, acho que como a Lenise já mostrou aqui, falou um pouquinho hoje, né, estudar a história das práticas e das representações de magia com esse elemento gênero interseccionado é algo extremamente importante. Bom, então é isso, agradeço todas e todas e passo a palavra agora para a Letícia Schneider Ferreira, tá? Que é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, aquela cidade linda, maravilhosa, e o trabalho da Letícia tem como título a representação de Helena de Troia nas Heroídes de Ovídio. Letícia, a palavra é sua. Olá, boa noite. Tudo bem? Me ouvem bem? Sim? Sim. Ah, tá bom. Porque minha internet está meio oscilando, assim, porque Bento pode ser uma cidade muito bonita, mas ela tem vários problemas de internet, assim, dependendo do horário, a coisa fica bem complicada. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, então eu queria agradecer, né, a Semiramis, a Sara e a Marina, né, pela oportunidade de poder compor esse livro, que ficou lindíssimo, né, por toda a paciência, nas trocas de e-mail, nas orientações, assim, realmente eu agradeço muito. Também agradeço a possibilidade de estar aqui, né,
essa noite, dividindo essa mesa com tantas pessoas, né, que contribuem tanto para a pesquisa, para o avanço do conhecimento científico na área de história, na área de gênero, né, e principalmente na antiguidade. Eu acho que realmente é uma grande honra, né, estar aqui. Então, como a professora Semira me apresentou, então, meu nome é Letícia, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuo aqui no Instituto Federal de Bento Gonçalves, e a gente desenvolve uma série de pesquisas, de trabalhos, principalmente, né, nessa área. Trabalho muito com gênero, com arte e com antiguidade, trabalho bastante, tem muitas bolsistas da área de ensino médio, né, eu tenho muitos estudantes de ensino médio, e tem sido bastante gratificante ver que o quanto desperta o interesse dessas estudantes esses temas, essas obras, né, inclusive o capítulo que eu vou falar um pouquinho, então, né, que foi o capítulo que eu redigi, ele também foi um tema que eu trabalhei com várias estudantes de ensino médio, que nós tivemos resultados bem interessantes também, bem bacanas sobre essa temática. Então, agradeço muito a oportunidade. O capítulo que eu redigi, né, que eu apresentei no simpósio temático, é o capítulo 11, né, então, a representação de Helena de Troia nas Heróides de Ovídio. Ele é fruto de uma pesquisa que a gente desenvolveu aqui, né, durante alguns anos. Eu tenho trabalhado, então, com a figura da Helena, né, que, ao meu ver, ela é fundamental no sentido da composição de um ideário sobre o feminino, né, de formas negativas, de formas positivas, enfim, dentro do imaginário ocidental, né? Então, é uma figura muito fundadora, né, da ideia de gênero, da ideia de feminino. Então, eu sempre me interessei muito por essa personagem, né? E a fonte que eu trabalhei foram as Heróides, então, do Públio Ovídio Naso, que é um poeta elegíaco, né, do período inicial do Império Romano. Sou suspeita para falar, o Ovídio, eu acho ele incrível, assim, ele realmente tem uma série de obras fundamentais, mas as Heróides me chamaram mais atenção, porque, digamos, a partir dessa obra, que são poemas, né, que tem um caráter epistolar, o Ovídio tem uma sacada, digamos assim, no sentido de utilizar como eu lírico personagens femininas, né? Então ele utiliza uma série de personagens fundamentais da literatura greco-romana para abordar, então, temas como o abandono, como a tristeza. Então, são personagens que narram, né, o seu olhar, então, a partir, claro, do atravessamento de um olhar de um poeta homem, né, mas que tenta dar voz, então, né, a essas personagens que vão colocar seu ponto de vista sobre situações de abandono, de perda, né, e de tristeza. Bom, as cartas que eu trabalhei particularmente, né, são as cartas 16 e 17, e elas são cartas que há uma certa polêmica em relação à autoria, né? Não se sabe com certeza se elas foram produzidas nesse contexto, se realmente Ovídio é o autor, né, dessas cartas, porque elas são um pouco diferentes das demais. Em primeiro lugar, porque elas são cartas pareadas, né? Então, enquanto as demais cartas são cartas que tu tem apenas, né, o remetente, digamos assim, né, apenas o narrador, não há uma resposta, não há um retorno. As cartas 16 e 17, elas são cartas que tu tem o remetente, né? No caso, seria, então, pares, e a carta 17, que eu me debrucei com mais cuidado, seria a carta, então, na qual Helena responde, né, aos argumentos de Paris, que tenta convencer, né, então, a rainha espartana a segui-lo para Troia. Então, assim, eu achei interessante essas cartas no sentido de que elas compõem uma ideia realmente relacional, ou seja, ao mesmo tempo que Paris se constitui, né, enquanto um personagem masculino, tentando convencer Helena, né, a partir de uma série de aspectos para que ela siga, né, para que ela o siga até Troia. A carta 17 é a carta no qual Helena vai, então, responder, vai refletir sobre os argumentos, né, do seu futuro amante, digamos assim. Nós sabemos como essa história vai se desenvolver. Então, eu tentei observar de que forma, que elementos estão presentes em relação à questão de gênero que compõem essa personagem, né? O que é valorizado naqueles discursos, né, que Helena traz para tentar responder, digamos assim, né, aos argumentos de Paris. Então, eu não quero, claro, entregar, né, o ouro, enfim, né, para que vocês possam, então, daqui a pouco ler a obra toda, claro, né, mas se interessar pelo capítulo. Então, eu não vou entregar todas, né, porque a gente não tem como esgotar, né, toda a riqueza que está presente, né, nesses poemas. Mas, basicamente, o que a gente pôde perceber, assim, né, também não quero também tomar muito tempo para a gente poder também ouvir, né, os demais participantes.
O que a gente pode perceber em primeiro lugar, a questão realmente da complexidade dessa personagem, né, que ao longo dos séculos vários autores se dedicaram a tentar compreender, né, no sentido de que, apesar dos argumentos, né, de Helena, desde o início, nos darem uma perspectiva de que as questões relacionadas ao comportamento, à virtude, né, a não haver nenhuma mácula em relação à reputação de uma mulher nobre casada, né, como é o caso dela. Então, durante grande parte, né, da sua argumentação, Helena vai acentuar, vai refletir, vai repisar o argumento de que não haveria nenhum tipo de mácula em relação à sua reputação, né? E por isso mesmo ela acaba valorizando, né, esse sentimento que ela também, ao longo de toda a poesia, né, de todo o poema, ela vai referir que ela está sentindo por pares, né? Então, alguns elementos constitutivos do feminino, né, que são associados comumente ao feminino, como a questão da passionalidade, da emoção, da irreflexão, né, estão presentes naquela tentativa que o poeta faz de abordar as questões do sentimento. Entretanto, uma série de argumentos, né, muito, digamos assim, respondendo ponto a ponto das questões trazidas por pares, a gente consegue perceber que há toda uma racionalidade. Então, Helena vai, ao mesmo tempo que se coloca como apaixonada, a gente percebe nas entrelinhas de que ela está pesando, de fato, as consequências de uma decisão que ela vai tomar, né? E ela está pesando o que seria realmente melhor para ela, né? Então, basicamente, a gente consegue perceber, ao mesmo tempo, a tentativa de manter algumas situações relativas ao feminino, como a questão da emotividade, da passionalidade. Por outro lado, a gente percebe que há uma ruptura, no sentido de que há toda uma argumentação lógica e racional, né, na retórica, nos discursos, para responder, né? E também, outro ponto que a gente pode destacar, né, outras situações que vocês vão, né, conseguir ler ali no capítulo, mas eu gostaria de destacar também que, ao contrário de grande parte dos autores que abordaram Helena ao longo dos séculos, e que se preocupam em tentar observar se Helena é culpada ou não pelo conflito, pelo desencadear do conflito, o Ovídio não parece preocupado com essa situação, em julgar a personagem, né, ou tentar, digamos assim, procurar algum culpado naquela situação, né, levar à morte de tantos heróis, digamos, reconhecidos, de tantos guerreiros importantes. Ele está mais preocupado, de fato, com o jogo de sedução, né, com os argumentos e com, digamos assim, tudo aquilo que está envolvido no sentido de convencer e de que realmente se concretize aquele relacionamento, né, aquela relação amorosa. Então, basicamente, não, desculpa, tá? Acho que passei um pouco do tempo, perdão, Semíra, mas agradeço mais uma vez, né, e boa leitura para todos nós. Então, obrigada, Letícia. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Gabriela Sbais. Ela é mestra em História, com ênfase em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o trabalho dela tem como título Protagonistas na Antiguidade, Representações do Trabalho Feminino nas Paredes de Pompeia. Gabriela, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa, o convite para participar, né, do livro com a contribuição de um capítulo e o convite para eu também estar participando aqui da mesa, né, com tantas pesquisas aí que a gente está vendo de peso na área de gênero. Bom, como a professora Semíra me falou, o meu capítulo se chama Protagonistas da Antiguidade, Representações do Trabalho Feminino nas Paredes de Pompeia, e eu busquei nesse texto, né, ressaltar um pouco a ideia de que havia, de fato, protagonismo feminino na Antiguidade Romana, como uma forma de contrastar um pouco aquelas narrativas que a gente sabe, né, que existiam aí até, vamos dizer, meados do século passado, né, quando os estudos feministas de gênero começam a aparecer na academia, né, e esses estudos até então colocavam as mulheres como, né, envoltas aí por toda essa ordem patriarcal, que eram reclusas e tudo mais, né, viviam muito no espaço doméstico, realizando aí atividades voltadas para esse âmbito, né. Então, busquei demonstrar um pouco formas de protagonismo, colocar mulheres em outros espaços que não aqueles da casa, né. Para isso, eu utilizei, né, como fonte algumas pinturas do sítio arqueológico de Pompeia, que foi soterrado ali no ano 79 depois de Cristo, né, que ficou soterrado até o século XVIII, quando foram redescobertas as ruínas de Pompeia.
Eu tentei, então, buscar representações dessas mulheres nessas pinturas voltadas para o campo do trabalho, né? Quais trabalhos elas teriam desenvolvido ali na antiguidade, mais ou menos, né? A temporalidade das pinturas que eu analiso, a gente coloca entre finais da República e início do Império, mas principalmente ali o início do Império. Quais teriam sido as profissões que essas mulheres desenvolveram, principalmente mulheres que não compunham a elite, né? Porque nós sabemos que as mulheres da elite tinham uma situação um pouco diferente aí, né? De vida, de seus cotidianos e tudo mais. Mas o que essas mulheres mais populares, então, desenvolviam em questão de trabalho, né? E aí eu analiso algumas pinturas, né? São poucas dentro do corpus que eu tenho coletado nos últimos anos, mas são pinturas que demonstram, então, a participação feminina envolvidas no ramo têxtil, né? Nós temos aí a pintura de uma vendedora no caso, parecem sapatos, né? A pintura, ela tá bem assim, o estado de preservação dela não tá tão legal, mas parecem ser sapatos ou roupas. Também trabalhando com lavanderias, né? Então, a gente sabe que a produção de tecidos, de têxteis, enfim, a questão de fiar mesmo era muito relacionada à figura das mulheres na Antiguidade Romana, né? Mas mostra elas dentro do campo profissional. Também aquela pintura que é bastante conhecida, da mulher com a tabuinha e estilete, né, demonstrando um possível envolvimento, né, das mulheres na questão da contabilidade dos negócios, porque essa pintura foi encontrada numa padaria, né, então muito provavelmente é o casal que era dono ali da padaria, né, tentei então buscar aí formas de protagonismo feminino, né, que retire essa ideia de que a mulher ficava reclusa, né, nos espaços da casa e tudo mais, mostrando um pouco das dinâmicas que elas tinham ali no espaço público, né, fora desses espaços, como eu já falei, que comumente eram atribuídos a elas, né. Tentei ser breve, eu tinha pensado a apresentação bem rapidinho, mas é isso. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Gabriela, seu capítulo e também sua presença aqui hoje. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a Yandra. A Yandra, só ver o nome dela completo, Yandra Monique de Souza Costa. A Yandra é mestranda em História pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e o capítulo que ela vai apresentar é de autoria dela e da professora Marina Regis Cavicchioli, que é a sua orientadora, né, e uma das organizadoras do nosso livro. E a Yandra, então, vai fazer a apresentação. Ele tem como título Explorando a relação entre o vinho e a performance homossexual feminina na Roma Antiga. Então, Yandra, a palavra é sua. Obrigada, professora. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos organizadores pela possibilidade de participação com referências que utilizo ainda hoje nos meus trabalhos, e agradecer a participação também na escrita do capítulo 14, que escrevi em coautoria com a minha orientadora e professora Marina Cavicchioli. Bom, nesse capítulo fomos amparadas por estudos recentes sobre as homossexualidades, parte da história das sexualidades também, que é um tema de estudo relativamente recente, datado principalmente dos últimos 30 ou 40 anos. Buscamos contextualizar por todo o tempo o uso da categoria homossexualidade para a Antiguidade Romana, levando em consideração as respectivas especificidades desse termo e desse conceito aplicado aos estudos da Antiguidade. E para isso analisamos alguns textos literários, como os epigramas de Marcial, a sátira de Juvenal e as epístolas do Sêneca. E, a partir da análise desses textos, exploramos, como bem diz o título, a relação entre vinho e performance homossexual feminina. Também utilizamos um aporte teórico queer, que está melhor colocado no texto, espero que encontre os leitores. E foi possível vislumbrar, a partir dessas perspectivas, a contraposição entre a expectativa de controle dos corpos femininos, para o Marcial, para o Juvenal e para o Sêneca, bem como a subversão da performance do feminino pelas mulheres com relações homossexuais. Então, para o Sêneca, essas mulheres eram mulheres que não eram submissas durante o ato sexual, para o Juvenal, eram mulheres que bebiam e que praticavam relações homossexuais à luz da lua, e para o Marcial, que tinham outras subversões além da performance homossexual, que eram subversões de excesso vinculados ao consumo de vinho, do excesso vinculado aos costumes à mesa e ao costume de penetrar garotos e garotas. Bom, as nossas conclusões é de que esse consumo não se ocasionaria, o consumo do vinho não ocasionaria, portanto, o comportamento transgressor dessas mulheres, mas o excesso advindo do comportamento exagerado que poderia
resultar na perda de controle e na masculinização das mulheres, era também advindo do consumo de vinho, mas, sobretudo, das transgressões de performance que já eram praticadas por todas essas mulheres. Então, espero que a leitura do capítulo seja proveitosa, vou ser bem breve, porque ainda há outros textos bem interessantes para serem comentados aqui. E, mais uma vez, obrigada às organizadoras, obrigada a todos aqui. Então, muito obrigada, Iandra. O capítulo está bem interessante mesmo, né? Um capítulo que tem muita discussão teórica também, bem legal. Obrigada a você e à professora Marina pelo texto. Bom, então, dando continuação aqui, vou passar a fala para o Fabrício Sparvoli, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, a USP. E o capítulo do Fabrício tem como título Homo vir Ignaidos, a semântica da masculinidade no Satyricon de Petrônio. Então, Fabrício, a palavra é sua. Olá a todos e todas. Como a professora já disse, eu me chamo Fabrício Sparvoli, eu sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer às professoras Marina Cavicchioli, Semira Miscorsi e Sara Azevedo pelo convite de participar do livro e dessa mesa hoje à noite. O meu capítulo, como a professora já disse, se intitula Homo vir Ignaidos, a semântica da masculinidade no Satyricon de Petrônio, e ele é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida na USP em 2022, sob a orientação do professor Dr. Norberto Guarinello, e que contou com o financiamento da FAPESP, trabalho que está disponível online no banco de dissertações e teses da USP. Neste capítulo, eu parto de uma proposição da autora Bill Combs, que questiona em um livro bastante recente como nós poderíamos identificar na Grécia e Roma antigas um homem, ou, para citá-la, um homem verdadeiro, o anero ao invés do neutro anthropos, o vir ao invés do homo. Essa questão, na realidade, é matéria de um longo debate historiográfico, cujas minúcias eu não abordo no capítulo, mas que podem ser consultadas no capítulo 1º da minha dissertação. Problematizando essa questão de homem verdadeiro, me propus a investigar mais a fundo no capítulo quais são essas categorias semânticas de masculinidade romana, em uma obra específica do século I depois de Cristo, o Satyricon de Petrônio. A escolha por esse documento se revelou muito acertada, na medida em que, parafraseando Amy Richling, o Satyricon parece, às vezes, tematizar todas as formas possíveis de comportamento sexual e de gênero. Assim, eu levantei todas as 80 ocorrências da categoria homo, geralmente considerado como neutro e sem marcador de gênero na língua latina, as 20 ocorrências da categoria vir, geralmente considerada como expressão da masculinidade hegemônica romana, e as 4 versões Ignaidos, 5 na verdade, se nós considerarmos também uma palavra derivada dela, categoria essa que geralmente é associada a comportamentos masculinos não normativos. Cada uma dessas ocorrências é analisada detidamente na dissertação, e no capítulo eu apresentei aqueles casos que eu julguei serem mais significativos. E, para finalizar, a partir dessa na proposta, eu observei que as ênfases em interpretações historiográficas nem sempre dão conta da diversidade e complexidade do emprego dessas categorias. Não apenas homo pode sim possuir na obra certo marcador de gênero, como ainda o contrário pode acontecer com o vir. Ignaidos, uma categoria tão importante para a historiografia, tem um emprego muito episódico na obra, conforme eu analisei. Para concluir, no meu capítulo, procurei mostrar como a busca pelo homem verdadeiro da antiguidade, para retomar as palavras do Bill Holmes, pode encobrir, na verdade, um sistema semântico bastante mais complexo, menos dicotômico e polarizado do que geralmente se considera. Então, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de participar do evento, do livro e dessa noite, e convidar a todos e todas para lerem o livro, que está sensacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Fabrício, pelo capítulo. Então, lembrando aí que o Fabrício, como ele comentou, né, esse capítulo é fruto da dissertação dele, que eu não canso de dizer que é uma dissertação muito boa, né? A Sara foi banca também dessa dissertação, eu, o professor Fábio Faverzani, e a gente viu, né, o potencial que essa dissertação tem nos debates, né, que nós estamos realizando aí. Então, não canso de recomendar. A Marina também, claro. O Fábio
publicação. Todos acompanhamos o trabalho do Fabrício. Acompanhamos o trabalho do Fabrício, que é um trabalho excelente, né? Então, tenho recomendado aí para todo mundo, né, meus orientandos, e todo mundo que tem trabalhado especialmente com a temática das masculinidades, né, em Roma. Tem um debate historiográfico muito legal, mas também um trabalho de fonte muito bom, né? Então, é isso. Vamos passar agora para quem? Para o Fábio Faversani, professor Fábio Faversani, que é docente da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, né, integrante do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, LEIR, e o capítulo que o professor Fábio escreveu, ele escreveu junto com a Caroline Morato Martins, que é doutora, né, também ali pela Universidade Federal de Ouro Preto, foi orientada do professor Fábio, e o capítulo tem como título: Fama, Dissimulação e Moralidade Sexual, a representação de Fortunata na cena Trimalchiones, Satyricon 2578. Professor Fábio, a fala é sua. Obrigado, Semiramis. Obrigado a todas vocês, né, pelo convite. Uma alegria estar aqui com tantos colegas, queridos, e que eu aprendo muito com vocês. Então é muito gostoso estar aqui, né? Esse capítulo, como você falou, foi escrito por mim e pela Carol, que infelizmente não pode estar aqui para apresentar o capítulo, porque tem outros compromissos. Então, lamento por ser eu, né, para todos vocês, mas faz parte de um trabalho realmente que a gente fez de maneira conjunta, né? Parte desse trabalho, inclusive, traz muitas discussões que foram discutidas na tese da Carol, né? Sobretudo a parte sobre a exemplaridade que a gente explora. O trabalho da Carol explora muito esse tema, mas em outras duas fontes diferentes, né, que é Tito Livio e Tácito. E ela trabalha esse tema da exemplaridade no capítulo e também na tese dela com muita riqueza, assim, considerando a questão da variabilidade situacional, o decoro com relação a cada pessoa, as situações éticas envolvidas específicas, né? Então, recomendo muito, né? Quem tiver interesse nesse tema da exemplaridade, visto de uma forma sofisticada, tanto o capítulo, né, quanto a tese da Carol são leituras que eu acho que valem a pena. Uma outra parcela vem de estudos aí de nós dois, por uma coincidência, nós dois fizemos dissertação sobre o satírico, né, e como o Fabrício é mais uma vítima, né, há muitas, a gente começa estudando satírico e não para nunca mais na vida, né? É uma fonte muito inesgotável, né, e muito interessante. Então a gente avançou um pouco mais sobre uma questão que a gente tem colocado sobre o quanto satírico não é apenas sobre ser personagens subalternos, como libertos, ainda que libertos ricos, ou livres pobres, como normalmente pode se pensar, mas Petrônio recorre à ironia para atingir críticas assim muito duras também à aristocracia romana, à elite, usando esses personagens subalternos para criticar outros setores também. E, em geral, as leituras que se fazem é tipo, ele está falando de gente desqualificada, né? Não é exatamente isso, né? Sobre essa fonte, o satírico, eu nem vou falar aqui, primeiro porque o tempo não daria, né? E segundo, porque para quem tiver interesse, eu recomendo muito fortemente a edição 74 dos Diálogos Olimpianos, né? Que é com a Semiramis e com o Fabrício, justamente, né? E, inclusive, o Fabrício explora mais, e eu recomendo muito, né, algumas discussões que ele fez na dissertação dele, que é muito legal, né? E que eu não estava na banca, para a sorte dele, eu sou muito chato, né? Então é sempre um problema não ter, né? Então, mas sempre dialoguei muito com ele, né? E sou muito feliz por acompanhar o trabalho dele. Espero continuar tendo esse privilégio, né? Uma outra parcela do nosso trabalho, né, se conecta mais a estudos que aí eu tenho feito mais um pouco sobre mulheres da elite imperial, sobretudo aquelas que compõem a Domus Caesaris. Trabalho especialmente em colaboração com o grupo Euricleia, né? Aqui nós temos explorado um problema de pesquisa que no grupo ali do LEIR da UFOP, a gente, praticamente todo mundo trabalha com isso, que essa situação da Fortunata, né, que por via de simulação consegue iluminar muitos problemas relativos ao funcionamento da Casa Imperial e os dilemas relativos a esse funcionamento. Então a gente fez uma análise muito detalhada, muito pormenorizada, é um capítulo relativamente longo, inclusive, considerando com o peso que é necessário, não simplesmente a personagem em si, mas a relação entre ela e todos os outros demais personagens com os quais ela interage de forma direta ou indireta. Isso é uma coisa muito relevante para o nosso grupo de pesquisa, né, para a análise que a gente propõe, no sentido de pensar a construção da Fortunata
não como a descrição de um indivíduo, porque não funciona assim na fonte, mas como uma composição, ou como a gente tem chamado dentro do nosso grupo, como um retrato. Né? Inclusive uma categoria que a Sara mesmo utilizou muito na dissertação dela. Né? Praticamente toda a informação dada sobre Fortunata é o registro da visão de terceiros sobre ela. Isso é muito relevante sobre os mecanismos de silenciamento desses personagens, mas um outro aspecto interessante é que boa parte das informações dadas sobre ela não são sobre ela, mas pertencem à construção do retrato de seu marido, o rico Trimalquião, que é apresentado como digno de críticas por deixar a gestão da sua fortuna nas mãos da sua esposa, que nesse caso, além de mulher, ainda é liberta. Né? Então, fonte dupla de crítica para quem delega, né, poderes a uma pessoa que, além de mulher, é liberta. Ao longo do banquete, os convivas ficando cada vez mais embriagados e aquele universo se desorganizando progressivamente, Fortunata vai aparecendo mais e mais, e isso não é um acaso. Ela aparece mais também em razão da chegada de uma outra mulher na primeira cena do banquete, que é a Cintila. A associação entre as duas é muito interessante e gera várias situações que eu acho que são riquíssimas no interior do banquete. Um dos aspectos conflitivos que nós analisamos em detalhe no capítulo é aquele que relaciona todo o universo que é mobilizado em torno justamente da moralidade sexual dessas personagens femininas e das personagens masculinas com as quais elas se confrontam. Uma outra coisa muito interessante é a associação entre a presença das mulheres no espaço mais visível do banquete e a emergência dos conflitos. O ambiente desorganizado abre espaço para uma maior participação de mulheres e as mulheres participando na cena pública ampliam essa desorganização. É claro que aí tem um efeito alegórico bastante importante. Né? Esse é um efeito concernente à presença das mulheres na cena pública que nos pareceu muito importante para iluminar vários debates sobre essa questão da construção dos espaços e das fronteiras entre público e privado nessas casas romanas. Por fim, é interessante salientar o papel das mulheres, das relações de gênero particularmente, na construção das personagens, e como isso funciona particularmente no caso de Fortunata. Né? Para pensar assim, um elemento que eu acho que é muito claro disso, né? É que a Fortunata ela atua ativamente na casa como um homem, mas ela faz isso ocultamente, como uma mulher. Ela produz prosperidade para a casa como se fosse um homem, mas ela quer tomá-la toda para si, essa prosperidade da casa, como uma mulher, uma ave de rapina, ou ainda uma cobra, para usar as expressões do próprio Trimalquião, que se oculta das suas presas. Então esse afastamento da Fortunata é estratégia, né? Ela se oculta das suas presas para poder melhor capturá-las e controlá-las. Essa mulher é perigosa, essa mulher que está ali por detrás de tudo, controlando tudo. As fronteiras entre masculino e feminino estão longe de ser claras nesse episódio, a nosso ver, e isso é muito importante. Né? Essa falta de clareza não é um acaso e não é algo fortuito, né? Mas é gerador de conflito, e esse conflito é fundante da construção da narrativa. Concluo assim, convidando a leitura não só do nosso capítulo, mas do livro como um todo, e o conjunto da produção que temos gerado no Brasil, e que é uma base importante para muitos debates que estão contidos no livro. Né? Então tem muitos antecedentes aí nesse livro que fizeram ele possível, então queria agradecer a todos os pesquisadores e pesquisadoras que produzem esse debate para a gente chegar no ponto de ter um livro tão rico e tão diverso como esse. Aliás, acho que o livro tem esse mérito principal, aprofundar nosso debate e a construção de massa crítica para coletivamente podermos lançar novos olhares sobre gênero e poder na antiguidade clássica, dialogando e não simplesmente repetindo com atraso, como eco, a produção internacional. Então, acho que esse livro tem muitas qualidades, né? Fiquei muito feliz de poder ler a contribuição dos demais colegas, algumas eu tinha conhecido no próprio simpósio, e acho que o livro traz uma contribuição muito relevante, né? Não só pelos capítulos individuais, pelo conjunto e também pelos alicerces que estão colocados para dar base para esse livro ser tão potente e tão interessante. Então, parabéns às organizadoras, parabéns ao coletivo, né, que se envolveu nessa construção. Acho que hoje é um dia de festa e de celebração. Agradeço muito a vocês. Obrigado.
Muito obrigada, professor Fábio. É sempre um prazer ouvi-lo e ler seus textos. E, com certeza, seu capítulo e da Carol contribuiu muito com o nosso livro, né? Então, você sabe o quanto nós aprendemos contigo, né, há anos, aprendemos há anos com você e ficamos muito felizes mesmo de tê-lo conosco. Tá? Bom, então, nós contamos aqui com a presença de alguns colegas, de alguns amigos, né, e, em especial, né, nós contamos com a presença do nosso mestre maior, professor Pedro Paulo Funari, né, professor da Unicamp, e nós pedimos para ele aqui nos bastidores, né, quando nós vimos ele entrando, ficamos todos, queremos ouvir, professor Pedro Paulo, e ele falou que faz um encerramento, né, antes da Sara e eu e Marina fazemos um encerramento mesmo oficial, mas antes a gente queria ouvir um pouquinho o professor Pedro Paulo Funari, que é sempre muito bom ouvi-lo e tê-lo aqui com a gente. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Pedro Paulo Funari, que, né, como todo mundo sabe, é um dos precursores também aí nos estudos de gênero, né, como o professor Fábio Lessa orientou muito, tem orientado muito, foi orientador e é orientador de algumas das pessoas que estão aqui nessa mesa. Então, professor, a palavra é sua. Bom, primeiro, boa noite, dizer que é uma satisfação estar aqui, poder ver esse fruto desse trabalho tão original, tão rico. Eu tive a satisfação de fazer parte do comitê científico do livro e também de ser lembrado na apresentação das organizadoras como um dos precursores lá atrás, juntamente com o Fábio, que está aqui comigo, e a professora Marta Mega. Então, isso é uma coisa importante para mim, porque eu acho que, como disse o professor Faberzani, as pesquisas elas sempre estão inseridas num contexto acadêmico. E, então, eu fico muito feliz de ver, décadas depois, daquela época que vocês mencionam na introdução, esse florescimento desse tema tão relevante como são gênero, mulheres, relações de poder, mais recentemente sob o viés da interseccionalidade. Então, é uma satisfação muito grande. Outra coisa que gostaria de ressaltar aqui é a capacidade que vocês tiveram de organizar uma obra de acesso público, que a obra está disponível na Editora FI, para que todos possam ler. Isso é algo muito importante para que todo mundo possa ter acesso, principalmente alunos, pessoas que estão iniciando na pesquisa e que muitas vezes têm dificuldade de acesso. Com isso, vocês abrem muito o campo para todo tipo de jovem estudioso. Acho isso muito importante. E também, por fim, dizer que fico feliz de ver que há uma renovação dos quadros, há um crescente interesse nesse assunto, multiplicam-se os professores, multiplicam-se os alunos, e esses aí são outros multiplicadores. Então, isso é uma satisfação muito grande, ver esse florescimento. Eu acho que isso entra no contexto geral da história no Brasil, da historiografia brasileira, mas especificamente ainda mais no que se refere à antiguidade. Então, fico muito satisfeito de ver que isso está se expandindo Brasil afora, nos diversos estados brasileiros. Então, eu acho que isso é muito no interior, como a gente costuma dizer, interiorização, digamos assim, do conhecimento, e que isso também tenha chegado, como chega, até o ensino médio e fundamental. E, de alguma maneira, isso também chega lá, graças às pesquisas acadêmicas, isso acaba chegando também para o público mais amplo, publicações, revistas. Então, é uma satisfação muito grande de estar aqui. Queria parabenizar particularmente as três, a Marina Semiramis e a querida Sara, por organizarem o livro, porque eu sei que é um trabalho que não é fácil. Então, parabenizar vocês e parabenizar o conjunto das autoras, dos autores que participaram do volume. Então,
parabéns, muito obrigado, Semíramis, por ter me passado a palavra, mesmo que de surpresa. Obrigado. Nós que agradecemos, professor, sempre muito bom ouvi-lo e a gente não poderia perder a oportunidade. Entrou aqui, vai ter que falar. Eu já tinha pensado nisso, eu, a Sara e a Marina, aí o professor Faverzani pensou também, né, porque a gente quer sempre ouvi-lo. Então, obrigada. Então, vou passar agora a palavra para a Sara, né, para ela fazer umas considerações finais para a gente já encaminhar para o nosso encerramento. Sara. Obrigada, Semíramis. É uma honra falar depois do professor Pedro Paulo Funari, que é uma referência para todos nós, né, para todas nós. Como ele mencionou, ele, o Fábio, a Marta Mega são precursores no debate sobre os estudos de gênero, sobre a antiguidade no Brasil. Nós, hoje, né, eu percebo que damos continuidade ao trabalho que eles iniciaram, e quando a gente vem lendo esses trabalhos, a gente vem se inspirando nesses trabalhos, e que foram feitos da década de 90, quando era outro momento, e eu percebo que o livro, como foi mencionado aqui hoje, o livro ele representa uma consolidação dos estudos de gênero sobre a antiguidade no Brasil, e, né, devido a esses trabalhos pioneiros que iniciaram esse debate, e também pela luta de muitos pelo crescimento das universidades, né? Então, eu acho que aqui tem uma geração de pesquisadores que, de certa forma, essa geração, podemos dizer que é fruto do reúne, da expansão das universidades, dos professores que estão aqui, que a gente vê, né, que a gente, desde a graduação, né, sendo orientada, por exemplo, pelo professor Fábio Faversani, fui a primeira aluna de mestrado em História Antiga, no programa de pós-graduação da UFOP, então fui a primeira mestranda sob orientação do professor Fábio Faversani. Quando eu entrei na UFOP em 2003, não tinha ainda programa de pós-graduação na UFOP, né? Eu entrei em 2009, fui a primeira mestranda e estudei mulheres em Tácito. Então, como eu percebo que a minha trajetória é também a trajetória de muitos que estão aqui, que tiveram a oportunidade de fazer uma pós-graduação agora, nos anos 2000, porque as universidades se expandiram, né, e que continuem a se expandir, né? Estamos, enfim, torcendo e construindo, trabalhando nesse sentido. Bom, então, eu acho que o interesse por esses temas, né, hoje, se a gente tem hoje muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras trabalhando em cima da temática do gênero na antiguidade, é devido aos trabalhos pioneiros e à expansão das universidades, né? Bom, e também o nosso livro mostra esse crescimento, essa consolidação da área dos estudos de gênero no Brasil, a partir da organização do primeiro simpósio temático, Gênero na Antiguidade, que ocorreu no encontro da ANPU de 2021, tivemos, né, o limite, que eram 30 inscritos para apresentar comunicações, então foram dias intensos, não tivemos férias, né, em julho de 2021, mas foi muito bom, foi muito produtivo. Naquele momento de pandemia, a gente se reunir, mesmo que online, para conversar sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas pesquisas, e também compartilhar nossas angústias pandêmicas, e enfim, de um tempo que, né, e políticas, e de um tempo tenebroso que ficou no passado. E o nosso livro mostra também uma diversidade temática e mostra o crescimento do debate, o crescimento da área dos estudos de gênero sobre a antiguidade no Brasil, porque mostra uma diversidade no tratamento de fontes, né? São pesquisas que
analisam documentos da cultura material ou documentos escritos, mas uma gama muito ampla de documentos são contemplados no nosso livro. Então, eu agradeço imensamente a todos os autores, todas as autoras que enviaram suas contribuições, e que nos ajudaram a construir, que construíram junto com a gente, comigo, com a Semiramis e com a Marina, essa obra que agora está aí em acesso livre. A gente, inclusive, a gente escolheu a editora FI, porque tem essa possibilidade, eles disponibilizam o livro online, de forma gratuita, a gente sabe que isso é muito importante, e também tem a opção de comprar o livro o livro impresso, pelo próprio site da editora FI, Então, para quem quiser comprar o livro impresso, a gente tem essa possibilidade, que o Félix está fazendo uma participação aqui. Gato Félix recomenda o livro. Aqui. Félix Fortunatus. Bom, tá vendo, Fábio? Tem a Fortunata, tem o Félix Fortunatus. Bom, mas então, encerrando, até esqueci que eu ia falar, Félix me desconcentrou, desculpa, gente. Bom, assim, que o professor Pedro Paulo Funari falou sobre como que esses estudos eles acabam chegando também no ensino médio, E isso me fez lembrar que eu li um artigo sobre mulheres na religião romana, que saiu na revista História Hoje, da Ampul, e que aponta algo interessante, que existem diretrizes para o ensino, para abordar a questão da participação das mulheres no âmbito público, na antiguidade, mas existe uma lacuna, porque os livros didáticos não abordam a participação das mulheres no âmbito público na antiguidade, sendo que existe essa diretriz. Então, o nosso livro também vem contribui muito para essa lacuna, e a gente espera que esse debate, então, continue, que seja cada vez mais amplo e que a gente possa construir também, e participar dessa, enfim, de todos os, enfim, que a gente possa ampliar o debate, A gente teve a participação da Letícia aqui, que já desenvolve projetos no ensino fundamental e médio, enfim. Então, agradeço mais uma vez e dou por encerrada aqui a nossa sessão de lançamento do livro. Vou passar de volta a palavra para a professora Semiramis. E eu vou devolver a palavra para a professora Marina, que ela começou, e aí ela encerra. Depois eu volto só para pedir o print, então se preparem, se arrumem enquanto a Marina fala, tá bom? Que a última coisa aqui vai ser o print. Marina, a palavra é sua para dar o encerramento aí, querida. Bom, obrigada, Semiramis, obrigada, Sara. Eu queria, então, agora começar o fim, agradecendo todo mundo que estava aqui, todo mundo que se disponibilizou até aqui em fevereiro, nas férias, para fazer esse lançamento, todos os autoras que contribuíram. É um prazer também muito grande a gente ter tido a presença aqui do Fábio e do professor Funari, que aí eu faço em especial, para mim foi uma surpresa muito grande e foi um prazer. Ele foi do comitê científico desse livro, mas é uma dessas pessoas, junto com o Fábio, que nós mencionamos, que são dos pioneiros nos estudos de gênero no Brasil, e é interessante porque eu sinto realmente essa passagem do tempo, mas de uma maneira muito positiva, O Funari que me formou foi meu orientador, e hoje eu estou aqui junto com a Sara, com a Semiramis, que organizamos o livro, que já estivemos juntos em banca, já fui banca, de algumas pessoas com esses colegas, então a gente tem aqui pessoas que foram nossos orientadores, pessoas que foram, assim, das quais nós fomos banca, então a gente vai vendo, realmente a consolidação desses estudos, e que é muito legal, dá para perceber isso, e também, como já foi bastante abordado,
a democratização, né, de estudos fora do eixo Rio-São Paulo, né, que é algo também muito bom. Então, a gente está trazendo aí gênero e antiguidade, né, para o Brasil. Então, acho que é uma conquista grande. Então, só tenho a agradecer a todos, todos que estiveram aqui presentes, né, em especial ao Pedro Paulo, que de último momento foi pego para falar. Queria agradecer minhas colegas, Sara e Samira, que toparam essa empreitada, né, vamos fazer, acho que era um momento político importante também, não era um posicionamento acadêmico, mas também político, de dizer, ó, agora é hora, estão tentando, né, impedir, estão tentando aprovar no Congresso emenda para proibir os estudos de gênero, então eu acho que também agradecer as duas que toparam essa empreitada, né, e todos que estão aqui, que puderam contribuir para o simpósio temático, e espero que a gente possa continuar, né, que seja só o início aí de um simpósio que a gente vai continuar, e ao mesmo tempo que é uma continuidade de um trabalho, né, que foi iniciado lá atrás, e que a gente, de alguma maneira, tem dado continuidade. Então, muito obrigada a todos. Semira, eu passo a bola. Tá, então, muito obrigada a todas e todos. Vou pedir agora para todo mundo ficar bem bonitinho aí para a gente dar um print, para quem não abriu a câmera, abrir. E, Sara, você sabe dar print? Você pode dar um print também? Não? Quem sabe dar um print pode dar, que eu vou dar também, mas vai que fica ruim, sei lá. Quem pode fazer isso? Fabrício? Eu posso, Semira. A Marina sabe fazer print? Pode ser, então? Se o Fabrício puder também, Letícia, quem puder, dá o print aí. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí que entrou uma mensagem aqui, gente. Peraí. Já que se eu der o print, vai ficar a mensagem. Então vai. 1, 2, 3, Ctrl print. Tá, muito bem. Bom, pessoal, então, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. O livro está disponível no site da Editora FIA, em e-book e para compra também do material físico. E, como o professor Fábio Faverzani lembrou, ano que vem tem o simpósio da Ampul em Belo Horizonte, né? Então, vamos tentar, né, se a gente conseguir montar um novo simpósio, nos encontrar novamente. Tá? Mas antes disso, a gente vai se encontrar em outras ocasiões também, né? Então, um beijo para todos, boa noite e obrigada pela presença. Tchau, parabéns. Para a gravação. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Prazer Tchau, rever. obrigada.